Eu fico muito feliz de hoje poder estar aqui ombreando com vocês. O Gayer sabe do carinho e admiração que eu tenho por ele, do respeito. Você sabe que você é fofo, extremamente aguerrido. O Rafael também sabe o quanto eu fico feliz de ver ele sentado nessa mesa aí. Eu fui cabo eleitoral do Rafael Tavares para vereador, colei adesivo, fui para o Afonso Pena, e isso aqui me enche de esperança. Isso aqui me enche de esperança, e ver vocês aqui preocupados com esse tema, atentos, prestando atenção, me dá muita expectativa de que nós conseguiremos construir algo, não mais para a gente, o nosso tempo já foi, porque, infelizmente, os nossos pais não se deram conta disso, os nossos avós, mas para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, que a política ela tem que ser pensada em décadas, não em anos. É assim que a gente tem que construir. Então, esse é o lado bom. Isso me faz muito feliz. A doutora Nery faz um excelente trabalho. Eu estou extremamente surpreso com a sua exposição. Muito feliz por você ter achado o tom de expor algo tão delicado. Então, agradeço, Rafael, pela sua iniciativa, agradeço o Gayer, e tive a oportunidade de falar disso para ele lá em Brasília, como é importante que a direita amadureça. O professor Olavo de Carvalho disse que não existe direita no Brasil, só existe Jair Messias Bolsonaro. Isso é verdade, a direita é incipiente, é um brotinho. Só que tem brotado de forma forte e pujante, e essa pauta é fundamental que nós tenhamos um rosto que vai sofrer, que vai ser perseguido, que vai ser caçado, que vai ser buscado por tudo que é de mal e pior. Mas é importante que nós tenhamos um rosto. Assim como a pauta de armas, hoje eu sou reconhecido nacionalmente por defender isso, hoje nós temos no Congresso Nacional alguém que luta contra a doutrinação ideológica. Isso mostra o amadurecimento da direita, nosso brotinho está crescendo. E olha que maravilha, adubado por uma montanha de esterco que o PT fornece a nós todos os dias. Essa adversidade que nós vivemos não tem tirado o meu sono por um motivo muito simples, e todo cristão vai compreender. Deus só permite um mal, se desse mal ele puder extrair um bem maior. É essa dificuldade, é esse momento triste e difícil que nós estamos vivendo que vai forjar, no ferro e no fogo, uma direita sólida e coesa. Porque assim como eles têm cada um dos seus personagens que cuidam de cada pauta específica, ideologia de gênero, doutrinação ideológica, MST, e por aí vai, a gente sabe quais são as figurinhas carimbadas, está na hora da gente começar a levantar os nossos, como falava para Vivi, nos bastidores, para abraçar a pauta do antifeminismo, sem medo de fazer isso, porque nós precisamos disso, precisamos de você, Vivi, como precisamos do Rafael, como precisamos do Gustavo. Bom, pessoal, eu não sou palestrante da noite e pretendo fazer um breve discurso. E como o político fala muito, eu tenho uma regra para discurso, diferente de palestra. Quando vocês forem para uma palestra minha, vão preparados, que é 1 ou 2 horas, mas para discurso eu tenho uma regra de ouro. Discurso, para ser bom, tem que ser curto, e se for bem curto, nem precisa ser muito bom. Então, eu vou ser bem breve e relatar algumas coisas para vocês. Eu tenho que tomar alguns cuidados, porque esse tema ele mexe comigo de uma maneira tão visceral que eu, por muito tempo, cometi um crime de omissão por não abordar esse tema, por uma única razão. Eu sou um patriarca, daquele criado de família italiana, que segue o vô, o bisavô, os primos, o pai, pede bênção. E, quando toca na família, o meu sangue ferve de uma maneira animalesca, eu diria. E, quando toca nas crianças, eu perco absolutamente o controle. Quem me conhece sabe que, quando eu estou relaxado e converso solto, eu pareço um Nerso da Capitinga falando.
meu vocabulário encurta, o meu sotaque acirra, eu puxo a porta mais que o normal, porque eu tenho orgulho de onde eu vim e fico à vontade falando dessa forma. No entanto, quando o tema é delicado, eu imponho a mim mesmo um cuidado um pouco maior, ou até muito maior, eu diria, e utilizo de um vocabulário extremamente escorreito para que isso me limite e eu possa pensar e medir cada palavra, para que eu não solte um palavrão ou um impropério durante a minha exposição. Então, eu peço sinceras escusas se muitas das vezes o meu falar parecer prolixo, mas é a forma de eu me conter para não mandar determinadas pessoas para lugares onde o sol não bate. Uma vez eu fui corrigir minha filha a respeito de palavrão, minha esposa foi corrigir minha filha a respeito de palavrão, ela falou, mãe, eu sou filha do rei do palavrão, como é que você quer me corrigir? E aí eu vejo o mal que faz a gente não tomar esse tipo de cuidado. Então, a Câmara tem me educado muito. O Gayer sabe que meus discursos são sempre muito formais por conta disso, porque indigna. E aí eu vou tentar dividir para vocês a razão da minha indignação. O primeiro contato que eu tive com a doutrinação ideológica, professora, ou veterinária, não sei, foi quando eu estava numa escola tradicional de Dourados, a mais tradicional de Dourados, e na terceira série eu descobri que os defensivos agrícolas e a agricultura são os responsáveis por tudo que é de mal no mundo. E eu lembro como se fosse hoje o desenho de um rio cheio de peixes mortos, com um índio e uma criança chorando à sua margem, e a culpa era do agronegócio. Só que aquele livro não falou que, se não fossem os defensivos agrícolas, hoje nós produziríamos alimento para 1/5 da população mundial. E as pessoas estariam morrendo de fome. Se não fossem os defensivos agrícolas, nós não teríamos capacidade produtiva. Se não fosse a tecnologia, nós não seríamos o celeiro do mundo. E isso foi me incomodando, mas eu não sabia o porquê. E como o Olavo falava, quem não foi de esquerda na juventude não teve coração, e quem não continua sendo depois dos 30 não tem cérebro, nós percebemos que eles pegam o sentimento, como a senhora falou, a afeição, porque as crianças são, normalmente, pessoas mais dadas à afetividade. Elas têm uma explosão de afetividade, eles vão justamente aí. E a explicação da senhora foi extremamente pertinente, porque eu consegui compreender, enquanto te ouvia, muito do sentimento que eu tinha até hoje. E um professor de matemática, veja só, olha que interessante, exatas, que deveria ensinar cálculos, nos tomou de arroubo no terceiro colegial, e dizendo dos seus atos heróicos no que ele chamou de ditadura militar, criando toda a jornada do herói, relatou como fora perseguido defendendo a liberdade e a democracia. Mal sabíamos nós que eles defendiam uma ditadura extremamente sanguinária e violenta. E pegou todos os alunos do terceiro ano e levou-os, terceiro ou segundo, não me recordo, terceiro ano do colegial, e levou-os a fazer, à época, campanha para o então governador, que foi a sua primeira eleição, Zeca do PT, sob o adágio de que combateria a corrupção. E aí me recordo, quando li o Jardim das Aflições, como eles utilizam a narrativa do combate à corrupção simplesmente para obter poder. Pois muito bem, terminando o terceiro colegial, já com essas marcas da doutrinação, ousei cursar Direito, e não existe faculdade mais ideologizada do que o curso de Direito. E, claro, vocês devem pensar, não, artes é pior, sociologia é pior. Eu falo para vocês por que Direito é pior, porque Direito vão formar os juízes que julgarão, e desembargadores que julgarão o que é certo e o que é errado, e darão respaldo e guarida a toda tentativa de destruição da família, como através de processos, como são os casos que acontecem com o Rafael. Pois muito bem, lá aí, formado em 2003, já advogando, tive a satisfação de conhecer a minha esposa, Nayane, que senta aqui logo à frente, e começamos a ocupar as ruas nos anos de 2007, quando nasceu nossa primeira filha, Maria Clara. E aí eu lembro, na Praça do Rádio, era eu, ela e mais 3 ou 4 pessoas fazendo campanha pelo impeachment do Luladrão naquela época.
E parecíamos uma falange da TFP, que faz campanha contra o aborto já há bastante tempo, onde éramos poucos, mas éramos firmes, e nos chamavam de loucos. E esses loucos, depois de alguns anos, foram responsáveis pelo impeachment da Dilmanta. E a nossa loucura era tanta que, ao final de cada manifestação em que abríamos mão, a muito custo, dos almoços de domingo em família, sentávamos à varanda, cansados, extenuados de estar à rua há bastante tempo, e falávamos em devaneios, em meados de 2013. Vida, você já imaginou se o Bolsonaro vira senador? Que loucura que vai ser! E Deus nos deu ele de presidente. E foi maravilhoso. E nesta época, em 2014, nós conhecemos a Base Nacional Comum Curricular, que estava para ter a votação da legislação municipal aqui em Campo Grande. E, sabedores disso, nós nos mobilizamos na Câmara Municipal. Mas o que nos levou à Base Comum Curricular? Porque um belo dia, nossa filha, em tenra idade, chega até nós, na fazenda da minha sogra, que é produtora rural, e pergunta: vovó, é verdade que a senhora mata índio? É verdade que a senhora destrói a natureza? E aí, é evidente que nós explicamos, eu tenho muita dificuldade de abordar esse tema, porque a indignação me consome de tal forma que o desejo que eu tenho desperta os meus instintos mais primitivos. E aí nós conversamos com nossa filha. E eu tive o privilégio de me tornar aluno do professor Olavo de Carvalho em meados de 2010. E fomos até a escola. Conversamos com a dona da escola, que era produtora rural, e não sabia o que estava acontecendo. E aí foi a primeira vez que eu recomendei a alguém Maquiavel Pedagogo. Falei: a senhora tem que tomar conhecimento disso. E revisando todo o material da nossa filha, de uma editora marista, que se diz cristã, na última folha você encontrava O Jogo da Família Diferente. Levamos esse material lá. Ficamos indignados, estupefatos, consumidos pela indignação de ver o que estava sendo feito com o que nós tínhamos de mais precioso, a nossa filha. Tiramos ela da escola e colocamos numa escola confessional católica daqui de Campo Grande. E eu, advogado, como não recebia por mês, peguei o dinheiro que tinha guardado e paguei o semestre. Ficaram uma semana na escola. Chegou o material didático. E aí nós vimos coisas muito piores do que o jogo da família diferente. Vimos desde a condenação do agronegócio e outros temas mais, e lemos todo o material que recebemos do ano todo em uma noite, e deixamos a cereja do bolo por último. E, avançada a madrugada, eu abri o livro de ensino religioso, que começava dizendo que toda religião é relativa, todas as religiões são boas, e começando com... Eu lembro que a primeira aula era sobre o vodu africano, numa escola confessional católica. Tirei imediatamente minhas filhas de lá, me negaram o ressarcimento do dinheiro, e com esforço matriculamos em outra escola e passamos a ter um acompanhamento mais presente. E aí eu conheci a Base Nacional Comum Curricular. Lotamos a Câmara Municipal. Vencemos. No entanto, no mesmo ano, um vereador que capitaneava o intento de levar a ideologia de gênero para as escolas fez um evento na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. E eu fiquei sabendo, por ter acompanhado a votação na Câmara, fui até lá. E aí o tema era: perdemos, mas aplicaremos do mesmo jeito, porque nós temos as crianças. Eu ouvi isso com o vereador falando
do púlpito da OAB, no plenário ali da OAB, e eu me levantei e comecei a contraditá-los. E aí estava com um terno, era um terno que eu gostava muito, azul, Príncipe de Gales, né, quadriculado. Aquele terno deu um trabalho para comprar, eu era quebrado naquela época. E aí eles me agrediram, me caçaram a palavra, fomos às vias de fato, porque eles disseram, e eu gravei à época, em alto e bom tom, que aplicariam todo tipo de excrescência aos nossos filhos. Porque quando eles falam só para eles, e acho que estão num ambiente favorável, eles se soltam e expressam isso muito mais. Passado isso, em 2015/16, nós articulamos aqui em Campo Grande foi uma das primeiras, se não a primeira, a passar o Escola Sem Partido, que era o que tinha na época, com suas limitações, com suas dificuldades, mas era o que nós tínhamos, e aprovamos aqui. E o prefeito, na época, vetou e não conseguimos derrubar o veto. E, naquela época, teve muita comoção por conta do veto da lei que eles chamavam de Lei da Mordaça. Foi naquele ano que nós fundamos aqui, eu fui fundador do Instituto Conservador, que a intenção era ensinar os adolescentes o que estava acontecendo em seus mais variados temas. Eles invadiram a Câmara na votação do veto e, mais uma vez, fomos às vias de fato. Eu lembro que, anos depois, a procuradora, acho que é Silva, Sônia Branquinho, que é agora que está denunciando o Zuco, disse numa audiência pública na Câmara que os filhos não pertencem aos pais, que a educação dos filhos não pertence aos pais. E aí nós vemos o risco que nós corremos. E hoje, eu conversando com a minha filha, o aniversário dela, 16 anos, é semana que vem, e explicando para ela, porque para nós é difícil, e como diz, sou um patriarca, e falei isso com os olhos marejados. É difícil ver ela crescendo tão rápido, e, ao mesmo tempo, é tão bom, tão bonito, porque eu vejo aquela mulher enorme, aquela moça de 16 anos, e eu não vejo uma moça. Para mim, é aquele bebezinho que cabia na palma da minha mão, que nasceu com menos de 2 quilos, e agora ela cresceu em estatura, sabedoria e graça, graças ao trabalho da minha esposa. E ver isso aí, e ver que ela sobreviveu a tudo isso, que ela é firme. E quando a senhora falou da necessidade de inclusão, ela faz questão de ser diferente, ela faz questão de se posicionar. Me deu muito orgulho de ver que eu pude falar para ela hoje que ela é o meu maior empreendimento, ela é o meu maior projeto. Eu sou pai de 5 filhos, 1 está com Deus, 4 estão conosco. E a gente vê que o nosso maior empreendimento é a família e está dando certo. Eles estão lutando, eles estão remando contra a maré, e estão vencendo. Com toda essa maldade que foi mostrada hoje aqui, com todo esse ataque ao que nós temos de mais precioso, me consola o fato de crer firmemente que Deus só permite um mal se desse mal nós tirarmos um bem maior. Não pensem que isso aqui é de agora. Nós sofremos isso na nossa infância e adolescência. Só que a verdade não vinha à tona. E o que eles não imaginam e não compreendem, assim como o ladrão falou para o ditador essa semana, que você precisa de uma narrativa, que o que acontece é narrativa, nós não vivemos de narrativa, nós estamos fulcrados na verdade. E a verdade provém de Deus, é quase que uma força da natureza, a verdade para em pé sozinha. E uma vez vista a verdade, não é possível desver a verdade. E hoje nós vemos, hoje nós denunciamos, e isso que está sendo falado aqui ecoará em todo o Mato Grosso do Sul e o Brasil, através das vozes de todos vocês e vocês que acompanham. E é isso que me enche de esperança, é isso que me traz o acalento e o consolo, porque o PT,
A esquerda, de modo geral, não rouba só dinheiro, eles fazem muito mais e muito pior. Eles nos roubam a vergonha na cara, eles nos roubam a dignidade, eles nos roubam o senso de decência e eles tocam naquilo que nós temos de mais precioso, que são nossas crianças. Em 2014, na tribuna da Câmara Municipal, eu disse o que disse também em 2015, também na Câmara Municipal, e repito hoje aqui, e falarei tantas vezes quantas forem necessário: não toquem nos nossos filhos, nós não permitiremos, não toquem nos nossos filhos.